Professora Marina conferiu pela quinta vez a lista de chamada da turma do primeiro ano da Escola Municipal Vila Esperança. 23 crianças de 6 anos aguardavam ansiosas na entrada do Zoológico de São Paulo, usando camisetas amarelas padronizadas da escola e mochilas pequenas com lanche e água. Era 15 de março de 2024, uma data que se tornaria marco na história da educação paulistana, embora ninguém soubesse ainda. O passeio ao zoológico, planejado há meses, prometia ser o evento educativo mais especial do ano letivo. João Pedro estava mais animado que todos os colegas juntos. Tia Marina, hoje vou ver todos os animais que estudei nos livros, disse com aquela empolgação pura que só crianças de 6 anos conseguem expressar. Vai sim, meu querido, Marina respondeu, ajeitando a mochila do menino com carinho maternal. E você vai fazer desenhos lindos de tudo que ver. João Pedro era filho de Conceição, auxiliar de enfermagem, e Antônio, técnico em refrigeração. A família morava num apartamento pequeno mas acolhedor no bairro Vila Esperança, zona leste de São Paulo, onde João Pedro era conhecido por toda a vizinhança como o menino mais educado do prédio. Mãe, João Pedro havia dito no café da manhã daquele dia, hoje é o dia mais importante da minha vida. Vou ver elefante, girafa, leão, todos os animais que só conheci em fotos. Conceição preparou lanche especial com todo amor de mãe, sanduíche de presunto cortado em formato de estrela, suco de uva natural, biscoitos caseiros, e uma maçã cortada em pedacinhos. Lembra das regras, filho? Lembro, mãe. Nunca sair do grupo, sempre ficar perto da tia Marina, e se acontecer alguma coisa, gritar bem alto pelo nome dela. Antônio beijou a testa do filho. Divirta-se, campeão. Quando voltar, quero ouvir história de cada animal que você viu. No zoológico, Marina organizou as crianças em fila indiana de mãos dadas, com Sofia sendo dupla fixa de João Pedro. Professor Carlos e Dona Rosa ajudavam na supervisão. Crianças, primeira parada, Lago dos Flamingos, anunciou Marina, verificando se todos estavam presentes. O grupo caminhou animadamente pela alameda principal, João Pedro fazendo perguntas constantes sobre cada detalhe que observava. Tia Marina, por que tem tantas pessoas no zoológico hoje? Perguntou enquanto observava dezenas de outros grupos escolares circulando pelo local. É temporada de excursões escolares, João Pedro. Muitas escolas trouxeram suas turmas hoje. Era verdade. O zoológico fervilhava com pelo menos 15 grupos escolares diferentes, centenas de crianças uniformizadas criando um mar colorido de atividade educativa. A movimentação intensa, que deveria ser apenas contexto alegre para aprendizado, logo se tornaria pesadelo logístico que mudaria vidas para sempre. Quando chegaram ao Lago dos Flamingos, Marina organizou as crianças em semicírculo para observar as aves rosadas. João Pedro estava na primeira fileira, hipnotizado pela graciosidade dos animais. São ainda mais bonitos que nas fotos, sussurrou para Sofia. Tia Marina, por que os flamingos ficam numa perna só? Perguntou Mariana, uma das alunas da turma. Enquanto Marina explicava sobre adaptações evolutivas, professor Carlos recebeu ligação urgente da escola. Marina, preciso falar com você rapidamente. Tem uma situação na escola que a diretora quer resolver antes do nosso retorno. Marina se afastou do grupo por menos de 2 minutos para conversar com o professor Carlos sobre mudança de horário no retorno. Dona Rosa mantinha as crianças organizadas, mas sua atenção estava dividida entre 23 crianças animadas e flamingos que as distraíam. Foi nestes 2 minutos que João Pedro avistou algo que mudaria tudo. Um pavão macho magnífico com cauda completamente aberta, exibindo penas iridescentes numa área lateral, cerca de 20 metros do grupo. Sofia, olha que incrível, murmurou,
soltando a mão da amiga e caminhando lentamente na direção da ave. Sofia tentou segurá-lo. João Pedro, a tia Marina falou para não sair do lugar. Mas João Pedro já estava hipnotizado pela beleza do pavão, que notou sua aproximação e começou a se afastar graciosamente, mantendo sempre distância segura. O menino seguiu, completamente absorto, sem perceber que se afastava cada vez mais do grupo. Quando Marina voltou da conversa e Dona Rosa fez contagem das crianças, descobriram o impensável: faltava uma. Faltava João Pedro. João Pedro! João Pedro! Gritaram simultaneamente, mas suas vozes se perderam no ruído geral do zoológico lotado. Naquele momento, às 10h47 da manhã de 15 de março de 2024, começava o maior mistério de desaparecimento infantil da história de São Paulo, um caso que mobilizaria a cidade inteira e mudaria protocolos de segurança em todo o país. Conceição cresceu numa família de 8 filhos no bairro Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. Filha de Dona Maria, faxineira de hospitais que criou os filhos sozinha após marido abandonar a família, e neta de uma matriarca que sempre dizia: filho é empréstimo de Deus. A gente cuida com toda a alma e devolve para o mundo o homem de bem. Aos 19 anos, Conceição conseguiu emprego como auxiliar de enfermagem no Hospital das Clínicas através de curso técnico que pagou trabalhando como balconista no mercado municipal. Era a jovem determinada que acordava às 5 horas para estudar antes do trabalho, sonhando em dar vida melhor para a família que construiria. Conheceu Antônio numa festa de casamento em 2017. Ele era técnico em refrigeração recém-formado, trabalhador sério que falava sobre ter família pequena mas muito amada. Não quero ter 10 filhos como meus pais tiveram, dizia. Quero ter poucos, mas dar o universo inteiro para cada um. Casaram-se em fevereiro de 2018 numa cerimônia emocionante na Igreja São Pedro, com festa no salão paroquial decorado pelas próprias mãos das famílias. A lua de mel foi fim de semana em Campos do Jordão, primeira viagem de Conceição para fora de São Paulo, experiência mágica que ela descreveu como vislumbre do mundo que quero mostrar para meus filhos. João Pedro nasceu em 12 de março de 2018, após parto tranquilo que encheu o casal de alegria indescritível. Era bebê especial desde primeiros dias. Sorria para todos, dormia noites inteiras, demonstrava curiosidade precoce sobre tudo ao redor. Esse menino veio com luz própria, dizia Dona Maria, a avó que ajudava nos cuidados. A personalidade excepcional de João Pedro se manifestou cedo. Aos 18 meses, já formava frases completas. Aos 2 anos, fazia perguntas complexas sobre funcionamento do mundo. Por que chuva cai de cima? Como o passarinho sabe voar? Por que algumas pessoas são tristes? Conceição e Antônio perceberam que tinham um filho extraordinário. João Pedro era a criança que transformava qualquer ambiente em lugar melhor. No prédio onde moravam, cumprimentava todos os vizinhos pelo nome, ajudava idosos a carregar compras, consolava outras crianças quando choravam. É impossível ficar triste perto desse menino, comentava a Dona Francisca, moradora do 3º andar, viúva que considerava João Pedro neto emprestado do coração. A entrada na escola municipal Vila Esperança foi cuidadosamente planejada. Conceição pesquisou todas as instituições públicas da região, visitou salas de aula, conversou com pais de alunos. Escolheu aquela escola por ter professores dedicados e estrutura que estimulava a curiosidade infantil. Marina recebeu João Pedro em sua turma do 1º ano em fevereiro de 2024. Imediatamente reconheceu criança especial, inteligente, empático, questionador construtivo que elevava nível de toda a classe. Conceição, seu filho é presente raro para qualquer educador, disse na primeira reunião de pais. João Pedro se adaptou à escola como peixe na água.
Fez amizade imediata com Sofia, filha de classe média que morava em apartamento maior no mesmo bairro. As crianças criaram conexão lindas. Ele ajudava em matemática, ela o ajudava em atividades artísticas. Juntos, formavam dupla inseparável que encantava professores e pais. A paixão de João Pedro por animais começou quando encontrou gato ferido na rua e convenceu pais a levá-lo ao veterinário. Ele está com dor, a gente precisa ajudar, chorou até Conceição ceder. Gastaram R$ 120, dinheiro apertado no orçamento familiar, mas viram brilho nos olhos do filho ao ver animal recuperado. Mãe, quando eu crescer, quero cuidar de todos os animais machucados do mundo, João Pedro declarou após episódio. Igual vocês cuidam das pessoas doentes no hospital. Na escola, João Pedro se destacou em projetos sobre fauna brasileira. Pesquisou na biblioteca municipal, pediu para pais imprimirem fotos coloridas, fez apresentação sobre jaguar que impressionou até diretora. Este menino tem futuro brilhante, comentou coordenadora pedagógica. Conceição e Antônio faziam sacrifícios enormes para proporcionar experiências educativas ao filho. Levarão-no ao Aquário de São Paulo no aniversário de 6 anos, ao Museu do Ipiranga quando estudou História do Brasil, ao Parque Ibirapuera todos os domingos para observar pássaros e plantas. João Pedro absorvia cada experiência como esponja. Chegava em casa contando detalhes minuciosos, fazendo conexões entre o que via e o que aprendia na escola. Mãe, você sabia que tucanos usam bico grande para pegar frutas em galhos que outros pássaros não conseguem alcançar? Explicava com seriedade científica adorável. A ideia do passeio ao zoológico surgiu quando João Pedro disse na roda de conversa escolar: Tia Marina, seria incrível se pudéssemos ver de perto os animais que estudamos nos livros. Eu nunca vi elefante real na minha vida. Marina se encantou com entusiasmo genuíno e organizou a excursão com cuidado especial. Sabia que para muitas crianças daquela escola pública seria a primeira visita ao zoológico, experiência única que lembrariam vida toda. João Pedro está radiante há semanas, Conceição contou para Marina na reunião preparatória. Ele conta os dias no calendário, pesquisa sobre animais na internet da escola, desenha como imagina que será cada um. Na véspera do passeio, João Pedro mal conseguiu dormir. Acordou às 6 horas, tomou banho cantando, vestiu o uniforme com cuidado especial de quem vai a evento histórico. Mãe, hoje vou realizar meu maior sonho até agora. Conceição preparou o lanche com amor extra, sanduíche em formato de estrela, suco natural, biscoitos feitos em casa, frutas cortadas carinhosamente. Colocou tudo na mochila nova que compraram especialmente para a ocasião. Filho, lembra de todas as regras de segurança? Perguntou na porta da escola. Lembro, mãe. Nunca me afastar do grupo, sempre obedecer tia Marina, e se algo acontecer, gritar bem alto para ela me ouvir. Conceição beijou a testa do filho e o viu correr animado para dentro da escola, onde Sofia já o esperava para planejarem juntos como aproveitariam cada minuto do passeio. Não sabia que estava se despedindo do filho por 8 meses, tempo que transformaria a família feliz em destroços emocionais, comunidade inteira em força de busca, e caso de criança perdida em obsessão nacional. No Lago dos Flamingos, às 10h45 da manhã, Marina organizou as 23 crianças em semicírculo perfeito. João Pedro estava na primeira fileira ao lado de Sofia. Por que os flamingos são cor-de-rosa, tia Marina? Perguntou João Pedro com aquela curiosidade científica que sempre demonstrava. Excelente pergunta! Eles ficam rosados por causa dos carotenoides presentes nos crustáceos que comem, Marina explicou, encantada com o interesse genuíno do menino que considerava aluno mais especial em 15 anos de magistério. As crianças observavam fascinadas as aves elegantes se equilibrando numa perna só,
quando o professor Carlos se aproximou com expressão preocupada. Marina, emergência na escola. A diretora precisa falar com você sobre mudança no transporte de volta. Problema com um dos ônibus. Marina hesitou. Jamais deixava crianças sem supervisão direta. Mas Dona Rosa estava atenta ao grupo, e professor Carlos indicava urgência real. Dona Rosa, por favor, mantenha todas as crianças exatamente neste semicírculo. Volto em 2 minutos, Marina instruiu, afastando-se apenas 10 metros para conversar com o professor Carlos. Foi nestes 2 minutos fatais que João Pedro avistou o pavão macho mais magnífico que já vira na vida. A ave estava numa área lateral, cerca de 20 metros do grupo, com cauda completamente aberta exibindo penas iridescentes que brilhavam como joias sob luz matinal. Sofia, olha que coisa mais linda, sussurrou, hipnotizado pela beleza extraordinária. Sofia olhou, mas não conseguiu ver claramente por causa da distância e outras pessoas no caminho. Onde? Ali, do lado daquela árvore grande com flores amarelas. Vou só dar uma olhadinha mais de perto, João Pedro murmurou, soltando a mão da amiga sem ela perceber. João Pedro, a tia Marina falou para ficar no lugar, Sofia tentou alertar, mas falou baixo demais. João Pedro caminhou lentamente na direção do pavão, completamente absorto na beleza do animal. Em sua mente de 6 anos, não estava desobedecendo, estava apenas se aproximando alguns metros para observar melhor uma das criaturas mais belas que já vira. O pavão, percebendo a aproximação da criança, começou a se afastar graciosamente, mantendo distância segura mas caminhando de forma que parecia convidar João Pedro a segui-lo. Era comportamento natural da ave, mas para menino fascinado, parecia brincadeira mágica. João Pedro seguiu o pavão por um caminho secundário, depois outro, completamente hipnotizado pelas cores que mudavam conforme luz batia nas penas. Que lindo, repetia baixinho, perdendo completamente noção do ambiente ao redor. Enquanto isso, Marina terminava a conversa urgente com o professor Carlos sobre nova logística de retorno. Quando se virou para as crianças, Dona Rosa estava contando cabecinhas automaticamente. 22, murmurou Dona Rosa. Espera, 22. Marina sentiu o coração parar. Quem está faltando? Ambas contaram novamente, conferindo cada criança individualmente. Sofia estava sozinha, sem sua dupla característica. Sofia, onde está o João Pedro? Marina perguntou tentando controlar pânico crescente. Ele foi ver o pavão bonito, Sofia respondeu com inocência, apontando vagamente para a área lateral onde não se via mais nada além de visitantes caminhando. Marina olhou na direção indicada, apenas árvores, caminhos que se bifurcavam em várias direções, dezenas de pessoas circulando, outros grupos escolares passando. Nenhum sinal de menino com camiseta amarela e tênis vermelho. João Pedro! João Pedro! Gritou com desespero, correndo na direção que Sofia indicara. Professor Carlos imediatamente assumiu o controle das outras 22 crianças enquanto Dona Rosa se juntou à busca. Crianças, sentem no chão em círculo e não saiam daqui por nada, ordenou com autoridade. Marina correu pelos caminhos próximos, gritando o nome do menino, perguntando para cada pessoa que encontrava. Viu um menino de 6 anos, negro, camiseta amarela, tênis vermelho. Mas o zoológico estava absolutamente lotado. Eram centenas de crianças uniformizadas de dezenas de escolas diferentes, milhares de visitantes circulando em todas as direções. Um menino pequeno podia estar literalmente em qualquer lugar. João Pedro, neste momento, continuava seguindo o pavão, que o havia levado através de 3 mudanças de direção. Quando finalmente parou para olhar ao redor, não reconhecia absolutamente nada.
Estava numa área do zoológico que nunca vira, cercado por estranhos, sem conseguir ouvir vozes conhecidas. Tia Marina, chamou baixinho, primeira onda de medo começando no estômago. Tia Marina, gritou mais alto, mas sua voz infantil se perdeu no ruído geral de milhares de pessoas conversando. Marina acionou o protocolo de emergência do zoológico às 10h52, exatos 5 minutos após descoberta do desaparecimento. Funcionários se espalharam imediatamente, seguranças verificaram todas as saídas, sistema de som anunciou: atenção visitantes, temos criança perdida. João Pedro Santos, 6 anos, menino negro, camiseta amarela da Escola Municipal Vila Esperança, tênis vermelho. Se localizarem, dirijam-se ao posto médico mais próximo. João Pedro ouviu o anúncio distante, mas não compreendeu que era sobre ele. Para sua percepção de 6 anos, aquela voz do alto-falante falava de outro João Pedro. Não podia ser ele, porque ele não estava perdido, apenas tentando voltar para grupo. Às 11h15, após 23 minutos de busca intensa sem resultados, Marina tomou a decisão mais difícil de sua carreira, ligou para a mãe de João Pedro. Conceição estava no Hospital das Clínicas aplicando medicação intravenosa quando o celular tocou. Conceição Santos. Conceição, aqui é a Marina. Você pode vir ao zoológico agora? É sobre João Pedro. O que aconteceu com meu filho? A voz de Conceição gelou. Ele se perdeu durante o passeio. Estamos procurando com toda a equipe, mas precisamos de você aqui. Conceição sentiu o mundo desabar. Como assim se perdeu? Vocês não estavam cuidando dele? Por favor, venha rápido. Vou explicar tudo quando chegar. Conceição desligou tremendo, pediu dispensa urgente e ligou para Antônio. Antônio, largue tudo e vem me buscar no hospital agora. João Pedro desapareceu no zoológico. Enquanto pais desesperados corriam para o zoológico, João Pedro continuava perdido numa área cada vez mais distante do ponto original. Tentando encontrar caminho de volta, tomava decisões erradas que o afastavam ainda mais. Era início de pesadelo que duraria 8 meses, mobilizaria a cidade inteira, e se tornaria caso mais investigado de desaparecimento infantil na história de São Paulo. Conceição e Antônio chegaram ao zoológico de São Paulo às 12h30, após corrida desesperada através do trânsito paulistano. Conceição saltou do carro antes mesmo de Antônio parar completamente. Marina os esperava na entrada com o rosto destruído pela culpa e desespero de 2 horas de buscas infrutíferas. Onde está meu filho? Conceição gritou antes mesmo de cumprimentar. Conceição, Antônio, peço muito perdão. Estamos procurando sem parar há 2 horas. Polícia, bombeiros, toda a equipe do zoológico, voluntários, Marina tentou explicar com voz embargada. 2 horas, Antônio explodiu de incredulidade. Vocês perderam meu filho de 6 anos há 2 horas e só agora nos avisaram? Antônio, nós ligamos assim que, Marina começou. Assim que o quê? Assim que perceberam que perderam uma criança sob cuidado de vocês, Conceição interrompeu com voz perigosamente controlada. A situação se complicou drasticamente quando chegaram o delegado Roberto da Delegacia de Proteção à Pessoa e capitão Sandra coordenando a operação de busca que já mobilizava 50 pessoas. Senhores pais, disse o delegado Roberto, precisamos de informações detalhadas sobre João Pedro. Roupas exatas, comportamento, qualquer detalhe que ajude na localização. Menino negro de 6 anos, cabelos crespos bem cortados, camiseta amarela da Escola Municipal Vila Esperança, tênis vermelho da Nike, Conceição recitou entre lágrimas. 1,10 metros de altura, 23 quilos,
cicatriz pequena no joelho esquerdo de quando caiu da bicicleta. Comportamento? Ele costuma conversar com estranhos? Se esconder quando com medo? Perguntou o capitão Sandra. Não, Antônio respondeu com firmeza. João Pedro é obediente, educado, nunca falaria com estranhos. Ele deve estar perdido e com medo, procurando a gente. Enquanto isso, a busca no zoológico continuava intensiva, mas sem resultados. Marcos, segurança do zoológico, coordenava a varredura sistemática de cada área, cada banheiro, cada local onde criança pudesse se esconder. Já verificamos 70% do zoológico, reportou pelo rádio. Nenhum sinal do menino. Ele simplesmente desapareceu. A primeira pista falsa surgiu às 14 horas. Visitante relatou ter visto o menino parecido próximo à saída do estacionamento leste 2 horas antes. Policiais correram para verificar câmeras de segurança, mas as imagens mostraram criança diferente com família própria. Foi alarme falso, informou o policial. Não era João Pedro. Conceição desabou em choro. Meu Deus, onde está meu menino? A situação se intensificou quando chegou a equipe do Corpo de Bombeiros com cães farejadores. Capitão Marcos trouxe pastores alemães treinados especificamente para localizar crianças perdidas. Precisamos de peça de roupa do João Pedro que tenha cheiro dele, solicitou. Conceição tirou o casaquinho que João Pedro usará pela manhã e deixará no carro. Os cães farejaram intensivamente, mas perderam rastro completamente numa área próxima aos répteis, local onde parou qualquer vestígio da presença do menino. É como se ele tivesse simplesmente desaparecido, murmurou o especialista em busca e apreensão. Às 16 horas, quando o zoológico oficialmente fechou para visitantes, operação de busca continuou com equipamentos especializados. Helicóptero da Polícia Militar sobrevoava a área com câmeras térmicas, bombeiros vasculhavam cada canto com lanternas potentes. Marina foi interrogada exaustivamente. Professora, a senhora tem certeza absoluta de que se afastou por apenas 2 minutos? Tenho certeza. Professor Carlos pode confirmar. Foram exatos 2 minutos para resolver questão do transporte escolar. E a criança tinha comportamento de se afastar sozinha? Jamais. João Pedro é o aluno mais obediente que já tive. Ele nunca desobedeceria a regra de segurança. Professor Carlos confirmou versão, foi conversa rápida sobre mudança de ônibus. Marina não se afastou por mais que 2 minutos. Dona Rosa estava devastada, eu estava olhando as crianças, mas elas se movimentavam para ver os flamingos melhor. Quando percebi, João Pedro não estava mais lá. A primeira noite foi aterrorizante. Às 18 horas, quando busca foi suspensa até manhã seguinte, João Pedro continuava desaparecido sem rastro algum. Era impossível, criança de 6 anos não desaparece completamente num espaço fechado com câmeras de segurança e dezenas de funcionários. Onde ele pode estar? Conceição perguntou pela 100ª vez. Delegado Roberto foi direto. Senhora, estamos considerando todas as possibilidades. Acidente, sequestro, ou ele saiu do zoológico sem ninguém perceber. Sequestro, Antônio ficou lívido. Quem sequestraria meu filho? A gente não tem dinheiro, não tem inimigos. Senhor, sequestro nem sempre é por dinheiro. Às vezes são pessoas com problemas mentais que se fixam em crianças específicas. A notícia vazou para a imprensa na mesma noite. Repórter Fernanda da Record TV foi primeira a noticiar. Criança de 6 anos desaparece misteriosamente durante passeio escolar no zoológico de SP. Operação de busca mobiliza dezenas de pessoas sem sucesso. Até meia-noite, história estava em todos os telejornais, redes sociais,
grupos de WhatsApp da cidade. Menino João Pedro Santos desaparecido virou trending topic nacional. Conceição e Antônia não dormiram um minuto sequer. Ficaram acordados na delegacia, dando entrevistas, fornecendo fotos, gravando apelos emocionados. João Pedro, se você está vendo isso, papai e mamãe estão procurando você. Fique onde estiver, alguém vai te encontrar. Mas João Pedro não estava vendo. João Pedro havia desaparecido completamente, como se terra tivesse se aberto e engolido o menino de 6 anos no meio de um dos locais mais seguros e monitorados de São Paulo. Era início de mistério que consumiria a cidade inteira pelos próximos 8 meses. 3 semanas após o desaparecimento, a busca por João Pedro havia se transformado na maior operação de procura por criança desaparecida da história de São Paulo. Conceição não trabalhava há 3 semanas, dedicando cada segundo a procurar o filho. Antônio, estou ficando louca, disse para o marido que havia perdido 10 quilos de pura ansiedade. Já procuramos em cada rua de São Paulo. Onde nosso menino pode estar? A casa da família havia se transformado em central de comando. Cartazes de desaparecido cobriam todas as paredes. Mapas de São Paulo marcados com X vermelho indicavam áreas já vasculhadas, telefones tocavam constantemente com pistas falsas e ligações de apoio. Dona Maria, a avó de João Pedro, não saía mais do quarto, passando dias inteiros rezando e chorando. Meu netinho, onde está meu netinho? Repetia em litania constante. Marina havia sido afastada definitivamente da escola após sindicância que concluiu negligência grave resultando em desaparecimento de menor. A professora vivia numa depressão profunda, tomando medicamentos psiquiátricos e fazendo terapia intensiva. Doutora, disse para a psicóloga Ana Beatriz, eu matei aquele menino. Por causa de 2 minutos de distração, uma criança inocente desapareceu para sempre. Marina, você não matou ninguém. João Pedro pode estar vivo, pode ser encontrado. 3 semanas, doutora. 3 semanas sem rastro. Crianças não desaparecem no ar. A investigação policial havia se estagnado completamente. Delegado Roberto coordenava equipe de 12 detetives que seguiam pistas em todo o estado de São Paulo, mas todas levavam a becos sem saída. Já interrogamos 347 pessoas, verificamos 1.200 câmeras de segurança, vasculhamos 45 bairros, relatou em coletiva de imprensa. João Pedro simplesmente desapareceu sem deixar rastro. As teorias se multiplicavam. Sequestro por quadrilha de tráfico de crianças, acidente seguido de ocultação de cadáver, fuga espontânea da criança que se perdeu definitivamente, até a possibilidade de João Pedro ter sido levado por pessoa com problemas mentais que o estava criando como filho próprio. Mãe, Conceição disse para a Dona Maria, você acha que nosso João Pedro ainda está vivo? A pergunta que ninguém ousava fazer havia finalmente sido verbalizada. O caso ganhou repercussão nacional quando a apresentadora Xuxa fez apelo emocional no programa dominical. João Pedro, menino de 6 anos, desapareceu há 3 semanas em São Paulo. Se alguém souber qualquer informação, por favor ligue para a polícia. Uma família está destruída. Repórter Fernanda da Record TV havia transformado o caso em obsessão pessoal, fazendo reportagens diárias e acompanhando família 24 horas por dia. Conceição, após 3 semanas, vocês ainda têm esperança? Perguntou numa entrevista devastadora. Fernanda, Conceição respondeu com voz quebrada, mãe nunca perde esperança. Mas eu tenho medo de que meu menino tenha sofrido. Tenho medo de que alguém tenha machucado ele. 6 semanas após o desaparecimento, a situação havia se tornado insustentável. Antônio voltou ao trabalho forçadamente, família precisava de renda para sobreviver. Conceição continuava licença médica,
mas estava num estado psicológico preocupante. Conceição, disse psiquiatra Patrícia, você precisa considerar possibilidade de internação psiquiátrica. Está tendo episódios psicóticos. Eu vi meu filho na padaria ontem. Eu vi ele brincando na praça. Vocês não acreditam em mim, Conceição gritava em surto. A investigação tomou rumo sombrio quando apareceu a primeira suspeita real, homem de 52 anos, morador de rua com histórico de abuso infantil, havia sido visto próximo ao zoológico no dia do desaparecimento conversando com criança que parecia com João Pedro. Sérgio foi preso para interrogatório intensivo. Eu não fiz nada com menino nenhum, gritava na delegacia. Eu tava catando latinhas perto do zoológico, mas não conversei com criança. Após 72 horas de interrogatório, Sérgio foi liberado, álibis confirmados e nenhuma evidência concreta. 2 meses após o desaparecimento. Delegado Roberto, Conceição implorou, vocês vão desistir de procurar meu filho. Senhora, não desistimos. Mas precisa entender que após 2 meses sem pistas concretas, possibilidades se reduzem drasticamente. O que isso significa? Delegado Roberto respirou fundo antes de dar notícia mais cruel. Significa que provavelmente João Pedro não está mais vivo. Conceição desabou. Antônio segurou a esposa que gritava como animal ferido, não. Meu filho está vivo. Ele está em algum lugar esperando a gente. Marina, acompanhando o caso obsessivamente, tomou decisão desesperada, gastou economias de vida inteira contratando detetive particular. Senhor Marcos, disse para investigador, eu preciso encontrar João Pedro ou vou morrer de culpa. Senhora Marina, após 2 meses, chances são mínimas. Mas vou tentar. 8 meses após o desaparecimento. Era 15 de novembro de 2024. Conceição e Antônio haviam se separado, casamento não resistiu à pressão de perder filho único. Marina estava internada em clínica psiquiátrica. Investigação oficial havia sido arquivada. João Pedro se tornará estatística, mais uma criança desaparecida no Brasil, mais um caso sem solução, mais uma família destruída. Até que, numa manhã fria de novembro, delegado de Ribeirão Preto, cidade a 320 quilômetros de São Paulo, ligou para delegado Roberto com notícia que mudaria tudo. Delegado, encontramos uma criança que pode ser o João Pedro de vocês. A ligação de Ribeirão Preto chegou às 8h47 da manhã de 15 de novembro de 2024. Delegado Roberto atendeu o telefone esperando mais uma pista falsa entre centenas que já receberá em 8 meses. Delegado Ferreira? Aqui é delegado Carlos de Ribeirão Preto. Temos uma criança aqui que pode ser o João Pedro do caso de vocês. Roberto sentiu o coração disparar. Como assim? Onde encontraram? A criança estava morando com uma senhora de 78 anos, Dona Aparecida. Ela trouxe o menino hoje cedo na delegacia dizendo que não aguenta mais mentir. A situação é complexa. Delegado, essa criança se identifica como João Pedro. Esse é o problema. Ele diz que se chama Pedro e que a Dona Aparecida é sua avó. Mas fisicamente é idêntico às fotos do menino desaparecido. Menino negro, 6 anos, cicatriz no joelho esquerdo. Roberto largou tudo e correu para acordar Conceição. Ela estava morando temporariamente com Dona Maria depois da separação de Antônio. Conceição, precisa vir comigo para Ribeirão Preto. Agora. Podem ter encontrado João Pedro. O que? Conceição acordou num salto. Encontraram meu filho? Ele está vivo? Não sabemos ainda. Mas há uma possibilidade real.
A viagem de 2 horas para Ribeirão Preto foi agonizante. Conceição alternava entre esperança desesperada e terror de mais uma decepção cruel. Antônio se juntou a eles no meio do caminho. Conceição, disse com voz que não ouvia há meses, e se for mesmo nosso menino? E se João Pedro está vivo? E se não for, Antônio? Não aguento mais uma esperança falsa. Na delegacia de Ribeirão Preto, foram recebidos por delegado Carlos, que explicou situação extraordinária. Dona Aparecida apareceu hoje de manhã com o menino que chama de Neto Pedro. Ela disse que não consegue mais viver com mentira e que precisa devolver o menino para a família verdadeira. Onde ela encontrou João Pedro? Perguntou Roberto. Segundo o relato dela, encontrou o menino perdido numa rodoviária de cidade pequena há 8 meses. Estava chorando, desorientado, não sabia dizer onde morava. Ela levou-o para casa temporariamente até aparecer família, mas acabou se apegando. Conceição estava tremendo. Posso ver ele? Posso ver meu filho? Senhora, preciso alertar, a criança não reconhece vocês. Ela passou 8 meses acreditando que Dona Aparecida era sua avó. Pode ser trauma ou pode ser que não seja João Pedro. Quando trouxeram o menino para a sala de reconhecimento, Conceição desabou em choro histérico. É ele. É meu João Pedro. Mas João Pedro olhou para Conceição como se ela fosse estranha completa. Vovó Cida, disse para a Dona Aparecida, quem são essas pessoas? Por que aquela moça está chorando? A resposta destroçou o coração de Conceição, seu próprio filho não a reconhecia. Dona Aparecida chorou confessando tudo. Sinto muito, eu encontrei ele na rodoviária de Araraquara, perdido, chorando, sem saber como voltar para casa. Levei para minha casa só até aparecer família dele. Mas ele era tão carinhoso, tão sozinho, acabei me apegando. Menti para ele, disse que eu era avó dele, que pais tinham morrido. Foi errado, mas eu estava tão sozinha. Dona Aparecida, Antônio controlou raiva para perguntar, a senhora sabia que estávamos procurando nosso filho desesperadamente? Sabia, vi nos jornais, mas Pedro estava feliz comigo. Pensei que vocês iam encontrar outro menino. Desculpem muito. O processo de reintegração foi traumático. João Pedro se agarrava em Dona Aparecida, gritando, Vovó Cida, não me deixa. Eu quero ficar com você. Pedro, seu nome verdadeiro é João Pedro, Conceição tentou explicar entre lágrimas. Eu sou sua mãe de verdade. Você se perdeu no zoológico e ficou 8 meses longe de casa. Mentira, João Pedro gritou. Minha mãe morreu. Vovó Cida me contou. Doutor Ricardo, psicólogo infantil, foi chamado para mediar situação. Esta criança sofreu trauma duplo. Primeiro o abandono original, depois 8 meses de mentiras bem intencionadas. A reintegração será processo longo e difícil. A notícia do encontro explodiu na mídia nacional. Repórter Fernanda fez plantão ao vivo. Depois de 8 meses, João Pedro foi encontrado vivo em Ribeirão Preto. Mas o reencontro familiar é mais complicado que qualquer um imaginou. Marina recebeu notícia na clínica psiquiátrica onde estava internada. Ele está vivo, gritou para enfermeiros. João Pedro está vivo. Eu não matei ele. Mas a alegria do reencontro foi ofuscada pela realidade cruel. João Pedro rejeitava completamente os pais biológicos e queria ficar com Dona Aparecida, que havia se tornado figura materna em 8 meses de convivência. Doutor, Conceição perguntou para Doutor Ricardo, meu filho vai voltar a me amar? Senhora Conceição, amor não se perde, se transforma. Mas vai precisar de muito tempo,
paciência e terapia familiar para reconstruir vínculos que foram rompidos por tanto tempo. A primeira noite de João Pedro de volta à casa original foi pesadelo. Ele chorou por horas, pedindo para voltar para a vovó Cida, não reconhecendo o quarto que deveria ser familiar, assustado com pais que eram estranhos para ele. Mãe, João Pedro finalmente disse para Conceição depois de 3 dias de resistência total, você parece com alguém que eu sonhava às vezes. Mas eu não lembro de você. Era recomeço doloroso de família que havia sido destruída e precisava ser reconstruída completamente do zero. 3 meses após o reencontro. A verdade completa sobre os 8 meses de desaparecimento de João Pedro emergiu gradualmente através de sessões intensivas com o Dr. Ricardo, que usou terapia lúdica para recuperar memórias fragmentadas do menino. João Pedro, disse Dr. Ricardo numa sessão com brinquedos e desenhos, você se lembra do pavão bonito no zoológico? Lembro, o menino respondeu com primeira centelha de reconhecimento. Ele era muito lindo. Eu segui ele porque queria ver de perto. A reconstituição revelou sequência terrível de eventos. João Pedro havia seguido o pavão por vários caminhos até a área de serviços do zoológico, onde funcionários de empresa terceirizada faziam manutenção. Assustado com ruídos de máquinas, ele correu em direção oposta e acabou numa área de mata nativa dentro do zoológico. Eu me escondi atrás de árvores grandes porque estava com medo dos barulhos, lembrou João Pedro. Depois ficou escuro e eu não conseguia sair. A criança passou 2 noites completas perdida numa área de reserva ambiental dentro do próprio zoológico, local que não foi vasculhado imediatamente porque era considerado inacessível para crianças. Sobreviveu bebendo água de riacho e comendo frutas silvestres, até conseguir sair numa cerca danificada que dava acesso à Avenida Miguel Stéfano. Eu estava com muita fome e vi ônibus grande parado, continuou reconstituindo. Entrei escondido porque pensei que ia me levar de volta para a mamãe. O ônibus era interestadual com destino ao interior. João Pedro dormiu escondido embaixo de banco até chegada em Araraquara, onde desceu confuso numa rodoviária movimentada, sem saber onde estava nem como voltar para São Paulo. Foi ali que Dona Aparecida o encontrou chorando perdido. Viúva 10 anos, morando sozinha após morte do único filho em acidente de trabalho, ela havia ido à rodoviária buscar encomenda quando viu o menino desesperado. Filho, onde estão seus pais? Perguntou com bondade maternal. Perdi eles, perdi tudo, João Pedro chorou, traumatizado demais para explicar situação completa. Vem comigo, querido. Vovó vai cuidar de você até seus pais aparecerem. Dona Aparecida levou João Pedro para casa temporariamente, mas quando tentou contactar autoridades, o menino teve crise de pânico. Não me leve embora. Eu quero ficar com você. O trauma do abandono fez João Pedro se agarrar à primeira figura maternal que ofereceu segurança, explicou o Dr. Ricardo para os pais. Dona Aparecida se tornou o âncora emocional dele. Por semanas, Dona Aparecida tentou descobrir a origem da criança, mas João Pedro bloqueara memórias dolorosas. Só lembrava nome Pedro, não conseguia explicar onde morava, chorava quando questionado sobre família. Ele estava tão assustado que inventei história da avó para acalmá-lo, confessou Dona Aparecida em depoimento. Disse que eu era avó dele, que pais tinham viajado e que ele ia morar comigo. Era mentira para proteger ele da dor. Durante 8 meses, João Pedro viveu vida simples mas carinhosa em casa humilde de Dona Aparecida. Ela o matriculou numa escola local como Pedro Silva, criou documentos falsos básicos, cuidou dele como neto verdadeiro. Vovó Cida me ensinava a ler, fazia comida gostosa, contava histórias antes de dormir, João Pedro lembrava com saudade. Eu era feliz com ela. Mas Dona Aparecida não conseguia viver com mentira.
Aos 78 anos, cristã fervorosa, sentia peso da culpa por roubar filho de outra mãe. Quando viu reportagem de aniversário de 1 ano do desaparecimento, não aguentou mais. Eu vi aquela mãe chorando na televisão e sabia que estava causando sofrimento terrível. Chorou para delegado Pedro. João Pedro, e merecia estar com família verdadeira. 2 anos após o reencontro. A reintegração de João Pedro à família original foi processo longo e delicado. Conceição e Antônio reataram casamento depois de 2 anos de terapia familiar intensiva. A perda do João Pedro quase nos destruiu, disse Conceição em entrevista para documentário sobre caso. Mas encontrar ele novamente nos ensinou o valor de cada segundo juntos. João Pedro se adaptou gradualmente à vida original, mas mantinha carinho especial por Dona Aparecida, que recebia visitas regulares da família. Vovó Cida me salvou quando eu estava perdido, explicava com maturidade precoce. Ela não é minha avó de sangue, mas é minha avó do coração. Dona Aparecida se tornou avó adotiva oficial da família Santos. Deus usou minha solidão para salvar essa criança, dizia sempre. E usou essa criança para me dar família que eu nunca tive. Marina retornou ao magistério após 2 anos de tratamento psicológico. Tornou-se especialista em protocolos de segurança infantil. O erro que cometi me ensinou mais sobre responsabilidade que 30 anos de vida, disse ao receber prêmio de Educadora do Ano por desenvolvimento de sistemas de proteção escolar. João Pedro me perdoou. Agora trabalho para que nenhuma família passe pelo que passamos. Sofia reencontrou o melhor amigo após 2 anos de separação. João Pedro, você lembra quando brincávamos de matemática? Perguntou no primeiro dia de aula juntos. Lembro de você, João Pedro respondeu com alegria genuína. Você era minha dupla favorita. A Escola Municipal Vila Esperança implementou protocolos de segurança mais rigorosos, pulseiras eletrônicas de localização, sistema de comunicação instantânea, e pelo menos 5 adultos para cada grupo de 20 crianças em passeios. O caso João Pedro mudou a educação brasileira, observou o doutor Ricardo em Congresso Nacional. Transformou o trauma individual em proteção coletiva para milhões de crianças. O Zoológico de São Paulo criou um memorial em homenagem a João Pedro, placa no Lago dos Flamingos lembrando a importância da supervisão constante e sistema de GPS para grupos escolares. Delegado Roberto se aposentou, mas antes criou o protocolo Código João Pedro, Sistema Nacional de Busca por Crianças Desaparecidas com resposta em menos de 1 hora. Aquele caso me ensinou que criança perdida por minutos pode estar perdida por meses, disse em cerimônia de despedida. Mas também que milagres acontecem quando não desistimos de procurar. João Pedro desenvolveu paixão por ajudar outras crianças perdidas. Aos 9 anos, já participava de campanhas educativas. Se vocês se perderem, não tenham medo de pedir ajuda. Sempre tem adulto bom querendo ajudar. Na véspera do 3º aniversário do desaparecimento, família Santos organizou festa de gratidão. Convidaram Marina, Dona Aparecida, equipes de resgate, e todas as pessoas que ajudaram na busca. Essa foi mais uma história que mostra, disse João Pedro discursando na festa com seriedade de criança que cresceu mais rápido que deveria, que às vezes a gente se perde para aprender valor de estar junto. Que família não é só quem nasce com a gente, mas quem cuida quando precisamos. E que mesmo quando tudo parece impossível, amor sempre encontra um jeito de trazer a gente de volta para casa. A família que foi destruída por 2 minutos de distração havia se reconstruído mais forte, mais unida, e com certeza absoluta de que alguns milagres valem anos de sofrimento para acontecer. A experiência traumática do desaparecimento de João Pedro gerou ondas de mudança que se estenderam muito além da Escola Municipal Vila Esperança,
transformando protocolos de segurança infantil em toda a rede municipal de ensino da Zona Leste paulistana. Doutora Lúcia, diretora pedagógica da Secretaria de Educação, utilizou o caso de João Pedro para implementar nova política educacional. O incidente mostrou vulnerabilidades em nossos protocolos de passeios escolares, explicou em reunião com diretores. Precisamos transformar esse erro em proteção sistemática. A política Marina Alves de segurança infantil, nome oficioso criado pelos professores, estabeleceu regras obrigatórias, mínimo de um adulto para cada 5 crianças em passeios, pulseiras de identificação coloridas, apitos de emergência, e treinamento anual de segurança para todos os educadores. Marina se tornou consultora involuntária sobre o tema. Outros professores me procuram pedindo conselhos sobre como implementar protocolos de segurança, contou para Conceição numa reunião de pais. Meu erro está ajudando a proteger milhares de outras crianças. João Pedro desenvolveu maturidade incomum sobre segurança pessoal. Tornou-se líder natural entre os colegas, sempre lembrando regras de grupo e ajudando crianças mais novas. Eu sei como é ruim se perder, dizia para novos alunos. Por isso a gente sempre fica junto. Conceição canalizou sua experiência de quase perda para trabalho voluntário com pais de crianças desaparecidas. Eu tive sorte, encontrei meu filho após 8 meses. Outras famílias não têm essa sorte, explicava ao oferecer apoio emocional. O Zoológico de São Paulo implementou mudanças inspiradas no caso. Instalaram pontos de informação a cada 200 metros, criaram protocolo de criança perdida com resposta em menos de 3 minutos, e desenvolveram um aplicativo para grupos escolares com localização em tempo real. Aquele menino nos ensinou que 3 minutos podem ser eternidade para pais desesperados, disse Marcos, segurança do zoológico que coordenou as buscas iniciais. Agora nossa equipe está preparada para agir imediatamente. Sofia mantinha amizade especial com João Pedro, mas agora ambos tinham consciência aguçada sobre segurança. A gente sempre caminha de mãos dadas, explicava para outros colegas. É mais seguro e mais legal. Antônio usou a experiência para criar pequeno negócio paralelo, consultoria em segurança residencial para famílias. Depois de quase perder meu filho, entendo a importância de proteção preventiva, contava para clientes. A história ganhou repercussão quando Patrícia, mãe de Sofia, escreveu artigo viral no Facebook sobre como um erro quase trágico transformou nossa escola numa das mais seguras da cidade. O post teve 50.000 compartilhamentos e inspirou outras escolas a reverem protocolos. Professor Carlos desenvolveu metodologia de educação pela experiência vivida, usando o caso como estudo. Mostramos para as crianças que erros podem gerar aprendizados se enfrentados com honestidade, explicava em cursos de capacitação pedagógica. Dona Rosa se tornou especialista em primeiros socorros e segurança infantil, oferecendo treinamentos gratuitos para funcionários de outras escolas. Naquele dia, percebi que amor pelas crianças não basta, precisa ter conhecimento técnico também. O impacto mais surpreendente veio da comunidade médica. Dr. Roberto, pediatra do Hospital das Clínicas onde Conceição trabalhava, criou o protocolo de atendimento psicológico para famílias de crianças temporariamente perdidas. O trauma não afeta apenas quem se perde, mas toda a família, observava. A Polícia Militar desenvolveu o programa educativo Criança Segura, Família Tranquila, inspirado no caso, visitando escolas para ensinar crianças sobre prevenção de acidentes e procedimentos quando se perdem. João Pedro virou nosso exemplo de criança que seguiu orientações corretas, contava a Sargento Paula nas palestras. Dona Aparecida foi homenageada pelo Zoológico como voluntária cidadã do ano por sua disponibilidade em ajudar famílias com crianças perdidas após entregar João Pedro às autoridades.
Aquele menino me ensinou que pequenos gestos salvam vidas, dizia emocionada. A Secretaria Municipal de Educação documentou o caso em manual oficial, protocolos de segurança infantil, lições aprendidas. O material é usado em cursos de formação de professores em toda a região metropolitana de São Paulo. Marina recebeu convite para palestrar no Congresso Nacional de Educadores sobre Transformando Erros em Proteção. Minha falha quase custou a vida de uma criança, dizia sempre. Mas se ela servir para proteger milhares de outras, terá valido a pena carregar essa culpa. João Pedro se tornou embaixador mirim da segurança escolar, participando de eventos onde contava sua experiência para outras crianças. Eu me perdi, mas aprendi que adultos bons sempre ajudam, ensinava com naturalidade impressionante. A Universidade de São Paulo criou o estudo longitudinal acompanhando o desenvolvimento psicológico de João Pedro, investigando como crianças processam traumas que se transformam em crescimento. Ele demonstra resiliência excepcional, observou prof. Ana Beatriz, coordenadora da pesquisa. O caso inspirou mudanças legislativas. Vereadora Sandra apresentou projeto de lei municipal obrigando espaços públicos com grande circulação de famílias a ter protocolos específicos para crianças perdidas. O caso do João Pedro não pode se repetir, justificou. 2 anos após o reencontro, a Escola Municipal Vila Esperança recebia visitas de educadores de outros estados querendo conhecer os protocolos implementados. Viramos referência nacional em segurança infantil, orgulhava-se diretor Rogério. Uma criança perdida por 8 meses gerou proteção permanente para milhares, resumiu Marina em entrevista para a revista especializada em educação. É a prova de que responsabilidade verdadeira não é nunca errar, é transformar erros em benefícios para todos. O legado continuava crescendo, cada protocolo implementado, cada criança protegida, cada família poupada da angústia que os santos viveram, multiplicava o impacto positivo daquele dia terrível que se transformou em marco de segurança infantil. 10 anos após aquele dia terrível no Zoológico de São Paulo, João Pedro estava no mesmo local onde se perdeu aos 6 anos, desta vez como monitor voluntário do programa Criança Segura que ajudava famílias durante visitas escolares. Pessoal, vocês se lembram das 3 regras básicas? Perguntou para um grupo de crianças de 6 anos da Escola Municipal Vila Esperança, a mesma escola onde estudará, agora sob nova direção mas mantendo os protocolos de segurança que se tornaram modelo nacional. Nunca sair do grupo, gritaram as crianças em coro, usando pulseiras coloridas de identificação que haviam se tornado padrão em todas as escolas municipais de São Paulo. Sempre andar de mãos dadas, completou uma menina de cabelos cacheados que lembrava Sofia aos 6 anos. E se alguém se perder? João Pedro perguntou com um sorriso encorajador. Fica parado no lugar e grita pelo nome da professora, responderam animadamente. João Pedro sorriu, lembrando de si mesmo naquela idade, quando a curiosidade sobre um pavão quase mudou o curso de várias vidas. Perfeito! Agora vamos ver os flamingos, mas sempre juntos, tá? Marina observava a cena com orgulho e emoção. O menino que ela perdeu aos 6 anos havia se tornado jovem exemplar que dedicava fins de semana para proteger outras crianças. Marina, disse Conceição aproximando-se da antiga professora do filho, você vê o que nosso João Pedro virou? Vejo uma consequência linda de algo que começou terrível, Marina respondeu com lágrimas nos olhos. Ele transformou o trauma pessoal em proteção para outras crianças. João Pedro havia escolhido medicina veterinária como carreira, inspirado pela paixão por animais que começou naquele dia traumático. Estava no último ano do ensino médio com bolsa integral numa escola particular, patrocinada por fundo educacional criado pela prefeitura para crianças que superaram traumas e se tornaram líderes comunitários. Tia Marina,
João Pedro chamou a antiga professora usando o tratamento respeitoso que mantinha desde criança. A senhora quer conhecer minha nova turma de monitores? Marina se aproximou e foi apresentada a 5 adolescentes de 15 a 17 anos, todos ex-alunos de escolas municipais que haviam se voluntariado para programa de segurança infantil. Pessoal, esta é a Marina, a professora que criou todos os protocolos de segurança que vocês usam hoje, João Pedro disse com orgulho genuíno. É verdade que a senhora perdeu o João Pedro quando ele era pequeno? Perguntou Larissa, jovem com curiosidade respeitosa. É verdade, Marina respondeu sem hesitação. Foram os 40 segundos mais aterrorizantes da minha vida. Mas também foram os 40 segundos que me ensinaram a ser educadora melhor. Antônio chegou ao zoológico para buscar o filho ao final do trabalho voluntário. Pai, João Pedro acenou. Você chegou na hora certa. Estava contando para o pessoal sobre aquele dia. E o que você contou? Antônio perguntou, abraçando o filho com aquele carinho que pais que quase perderam filhos mantêm para sempre. Contei que me perdi porque quis ver um pavão bonito, mas que isso ensinou muita gente a cuidar melhor das crianças. João Pedro resumiu com maturidade impressionante. Sofia chegou correndo para se juntar ao grupo. Ela e João Pedro haviam mantido amizade sólida durante toda a infância e adolescência. Sofia, João Pedro a cumprimentou. Como foi a apresentação do seu projeto? Perfeita! O professor adorou minha pesquisa sobre que impacto de protocolos de segurança no desenvolvimento da autonomia infantil. Ela respondeu animadamente. Sofia havia escolhido psicologia inspirada pela experiência de ter visto o melhor amigo se perder e depois se transformar em líder de segurança infantil. Seu projeto de conclusão do ensino médio analisava como protocolos implementados após o caso João Pedro haviam afetado o desenvolvimento emocional de milhares de crianças. Sabe o que descobri na pesquisa? Sofia continuou. Crianças que crescem com protocolos de segurança claros desenvolvem mais autonomia, não menos. Elas se sentem mais seguras para explorar o mundo sabendo que têm estrutura de proteção. Marina escutava com fascínio como aquelas duas crianças, que haviam vivenciado o trauma aos 6 anos, estavam usando a experiência para beneficiar futuras gerações. Dona Margarida, coordenadora voluntária do programa Voz Guardiães do Zoológico, se aproximou do grupo. João Pedro, meu querido, disse com carinho maternal. Como está meu menino corajoso? Dona Margarida, João Pedro abraçou a senhora que o encontrara perdido 10 anos antes. A senhora continua salvando crianças perdidas? Todo fim de semana. Já ajudei mais de 200 famílias desde que você me inspirou, ela respondeu orgulhosa. O programa A Voz Guardiães havia nascido da experiência de Dona Margarida com João Pedro. Voluntários idosos treinados circulavam pelo zoológico nos fins de semana, especializados em ajudar crianças perdidas e acalmar famílias desesperadas. Dona Margarida, disse Conceição, a senhora salvou nossa família naquele dia. Não apenas encontrando João Pedro, mas defendendo Marina quando todo mundo estava com raiva. Querida, a idosa respondeu com sabedoria, eu só fiz o que qualquer avó faria. E vi que aquela professora amava vocês de verdade. Marina se emocionou lembrando como Dona Margarida havia sido sua única defensora no momento mais difícil da carreira. O encontro foi interrompido por chegada inesperada, professor Carlos e Dona Rosa. Marina, professor Carlos acenou. Chegamos na hora da reunião anual. Que reunião anual? Perguntou João Pedro curioso. A reunião onde avaliamos resultados dos protocolos de segurança implementados após você, Marina explicou com um sorriso. E quais são os resultados deste ano? Conceição perguntou. Dona Rosa abriu pasta oficial.
0 crianças perdidas por mais de 10 minutos em passeios escolares municipais. 0 acidentes graves em atividades externas. 100% de satisfação dos pais com protocolos de segurança. Isso significa que nenhuma família passou pelo que vocês passaram, professor Carlos completou olhando para os santos. João Pedro ficou em silêncio por momento, processando informação. Depois disse com voz madura, então valeu a pena. O que valeu a pena? Marina perguntou. Eu me perder naquele dia. Se isso salvou outras crianças de passarem pelo mesmo medo, valeu a pena. Todos ficaram emocionados com a sabedoria do jovem que transformará trauma pessoal em benefício coletivo. Essa foi mais uma história que mostra, disse João Pedro olhando para o local onde se perderá 10 anos antes, que às vezes precisamos nos perder para ajudar outros a se encontrarem. Que erros podem virar proteção quando enfrentados com coragem. E que algumas crianças perdidas por 8 meses crescem para proteger milhares de outras pelo resto da vida. O grupo permaneceu em silêncio respeitoso, contemplando como um menino curioso que quis ver um pavão havia mudado os sistemas de segurança infantil em toda uma cidade. Quando se despediram naquela tarde, cada pessoa carregava a certeza de que haviam sido parte de algo maior, a transformação de trauma em proteção, de erro em sabedoria, de medo em amor multiplicado para gerações futuras. João Pedro continuaria sua jornada rumo à veterinária, carregando nos ombros responsabilidade silenciosa de ser símbolo de que crianças perdidas podem crescer para se tornarem guardiões de outras crianças.